Vim compartilhar com vocês um pouquinho das minhas leituras. Bom, eu estou lendo alguns livros atualmente, são 3 livros. Esses livros aqui, eles são diversificados, isso porque eu tô lendo 2 livros da minha área de marketing e um livro para me ajudar a melhorar um pouco a questão da leitura. São livros bem bonitos e são livros bem interessantes de se ler. Só que hoje também eu não vim só compartilhar as minhas leituras atuais, eu vim compartilhar também os meus desafios enquanto leitor, enquanto alguém que está buscando voltar a ler com regularidade. Isso é muito comum, porque eu imagino que muitas pessoas também passam por isso, mas basicamente a gente veio de uma constante de leitura, um frenesi doido, né, de ler muito, de ler bastante, ter essa constância para um momento que a gente não consegue parar 10 minutos sentado e ler. Acho que essa é a minha dificuldade. E aí você me pergunta, então você tá com dificuldade de ler e tá lendo 3 livros? Não, eu tô lendo 4. Mas é porque é o seguinte, o que eu tô imaginando com essa experiência? 2 deles eu estou estudando, ou os outros 2 são para entretenimento. Não que o terceiro também eu não esteja estudando, porque eu estou, mas um deles é entretenimento. Acho que é isso. A ideia é que The Walking Dead, que é uma das séries que eu estou lendo também, sirva como uma descarga mental, certo? Um momento em que eu possa ler e ler tranquilamente, sem pensar muito e tudo mais. Eu acho que isso tem me ajudado a voltar um pouco com o ritmo de leitura, até porque eu já li 4 dos 32 volumes, 31 volumes, aliás, 33, porque tem os extras, né? Então, eu acho que eu tô progredindo. Só que o meu ritmo de leitura, ele tem sido muito vagaroso. Muito devagar. Eu acho que eu poderia melhorar bastante nesse ponto, porque é o seguinte, vocês vão ver aqui nos meus livros que eu estou basicamente na mesma página, no mesmo número de páginas de leitura em cada um. É interessante até, mas eu queria compartilhar com vocês para entender se somente eu que passo por isso, ou se outras pessoas também passam. Até porque esse problema é um problema que vem pelo uso de celular, que vem pelo uso de estar sempre online, né? E eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Muito pelo contrário. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar e se identificar com outras pessoas pra gente se ajudar. Aqui na minha casa, eu e minha esposa, a gente tá se ajudando. A minha esposa lê bem mais que eu, mas eu, em específico, tenho essa dificuldade hoje. Claro que a gente enfrentando, a gente consegue ultrapassar todos os limites que a gente se dispõe a ultrapassar. Mas hoje eu acredito que, compartilhando um pouco dessa dificuldade, principalmente aqui nesse canal, eu venho me comprometer um pouco mais em conseguir ir para um lugar que eu quero, é o lugar ideal. Acho que é isso. Bom, e aí esse lugar ideal, ele seria basicamente um lugar onde eu poderia ler qualquer livro que eu quisesse, eu poderia me organizar com as minhas leituras. Por quê? Eu tenho esse caderno aqui que tá zerado, tem algumas coisas só. Ele é das minhas leituras, eu separei aqui como caderno de leituras, tá vendo aí? Eu separei ele como caderno de leituras e basicamente eu quero continuar ele. Só que eu tenho tido essas dificuldades de leitura, eu tenho aprendido a me organizar. Então eu acho que nesse momento, me comprometendo em ler e terminar pelo menos um desses livros aqui, eu vou conseguir ultrapassar um limite bacana aí desses desafios. Olha, se você também passa por esse tipo de desafio de leitura e quer acompanhar a evolução de alguém, além de ter a sua própria evolução, a gente pode fazer um clubinho aqui, um combinado, onde você vai estar sempre aqui comigo nos meus vídeos para acompanhar a minha evolução e também vai se comprometer em evoluir. Por quê? Eu tô me comprometendo a ler pelo menos alguns capítulos aqui desse livro enquanto estudo os outros. Só que a questão do estudo, ela é um pouco mais difícil, porque livros de estudo nem sempre são interessantes de você sentar e, caraca, eu vou ler, eu vou devorar esse livro, entende? Tem a questão de, poxa, eu preciso ler esse livro, tanto que ali na minha estante tem mais uns 2 livros que eu preciso ler da minha área, além de mais alguns que eu comprei
poxa, preciso ler, porque eu preciso me atualizar. Então, acredito que pelas minhas necessidades hoje, preciso evoluir com isso. Até por isso eu tô gravando esse vídeo para conseguir essa evolução. Acho que bons parceiros para isso seriam os meus inscritos, além da minha esposa que me apoia muito, mas seriam os meus inscritos também. Bom, se você quer acompanhar essa jornada, já se inscreve aqui, deixa o seu gostei e comenta aqui um pouco das suas dificuldades literárias. Acho que a internet hoje, ela tem muitas pessoas que leem e não compartilham a verdade. Não tô falando que as outras pessoas são mentirosas, nem nada do tipo, mas existem desafios na leitura, principalmente nessa era super digitalizada, sabe? E eu sou muito esse cara que compartilha a verdade, o true do true. Nesse canal você vai encontrar um pouco disso, um pouco dos meus desafios, um pouco das minhas dificuldades e como que isso aqui vai mudar as minhas perspectivas. Entrando em uma outra esfera, eu tenho um desafio também, que é ter outros hobbies. Eu tenho hobbies de jogar, por exemplo, e eu gosto de passar tempo com os meus amigos jogando. Acho que esse canal ele é bem diversificado, porque eu falo de equipamentos, eu falo de setup, eu falo de livros, eu falo de séries. Eu acho que esse sou eu, sabe? Mas a princípio eu não acho que os meus outros hobbies vão me atrapalhar de conseguir concluir isso aqui. Até porque eu tenho um controle bem interessante de... Poxa, eu não vou jogar agora e realmente não jogar e não ficar mal com isso. Eu gosto muito de jogar esses tipos de jogos aqui com volante, Valorant, que às vezes eu jogo, não vou falar que eu jogo muito, porque Valorant me estressa muito. E não é um estresse tipo, poxa, eu morri diversas vezes. É o jogo em si me traz um estresse. Mas isso não vem ao caso. Acho que muito desses hobbies vão ter que ficar de lado ou vão ter que ficar pausados para eu conseguir concluir os meus desafios. Então, você que vai acompanhar isso, está convidado a fazer parte desse desafio, tá bom? Agora que eu desabafei, eu vou mostrar um pouco das minhas leituras atuais. Não vou falar muito, porque eu acho que dá para trazer uns vídeos bem legais aqui desses livros para as pessoas que realmente se interessam por esses temas. Enfim, um dia aí, acho que dá para trazer mais vídeos também de outros livros que tenho na minha prateleira. É pequena, é modesta, mas tem bastante livro ali. Muitos misturados com os da minha esposa, tá? Embaixo ali tá os da minha esposa e em cima estão os meus. Mas são temas diversificados, então você vai ver que tem livros tipo de Harry Potter, The Walking Dead, livros de estudo. Então tem bastante coisa que eu preciso ler. Vamos lá, o primeiro livro é Como Ler Livros. Esse livro aqui, ele me chamou muita atenção porque eu vi algumas resenhas, alguns vídeos sobre ele. Ele trouxe aí para mim um desafio pessoal, um desafio em que eu possa entender um pouco mais do universo da leitura. Não que eu seja leigo sobre isso, porque antigamente eu já tive um canal literário, mas era um blog, um site, né? Então eu já tenho um pouco da familiaridade com a leitura e tudo mais, mas eu acho que esse livro aqui vai me trazer uma visão diferente do que é ler, do que é carregar esse desafio em si. Com ele, eu já estou na página 119, já fiz diversas marcações aqui. Eu tô lendo ele devagarzinho, mas esse aqui, ele tem 410 páginas, 409 páginas, isso contando tudo, tá? Até o índice remissivo. E ele traz bastante dessa visão analítica da leitura, dos tipos de leitura, porque não existe só a leitura analítica, além dessa leitura existem outras. E bom, eu tô gostando bastante desse guia clássico para a leitura inteligente.
Acho que isso resume bem esse livro. Ele tá me auxiliando aí a analisar a leitura de um jeito diferente, a consumir o livro de um jeito diferente, porque a leitura, basicamente, ela pode funcionar de diversas formas. Tem jeitos de eu ler. Antes de eu abrir o livro e folhear página por página e ler de fato, eu posso simplesmente abrir um livro e conseguir extrair dele alguma coisa antes mesmo de imergir nessa leitura, entende? Basicamente eu preciso olhar a capa com muita atenção, eu preciso olhar a lombada, eu preciso olhar aqui o resuminho de trás, né? Eu olho as orelhas com atenção, eu leio o prefácio. E aliás, você lê o prefácio? Você lê as introduções do livro? Você lê o sumário? Eu acho que isso é importante, porque, por exemplo, esse sumário aqui, ele diz muita coisa pra gente, muita coisa mesmo. Esse aqui, na parte 1, ele fala sobre as dimensões da leitura. Na parte 2, terceiro nível da leitura, sobre a leitura analítica de fato. Eu tô na parte 2, obviamente, né? Eu tô quase indo pra parte 3, que é as abordagens para diferentes tipos de material de leitura. Essa forma aqui de ler, que eu tô compartilhando com vocês, ela envolve, né, fazer esse consumo do sumário, consumo do prefácio. O prefácio, pessoal, o prefácio é um universo à parte. Às vezes você pode achar que não tem nada de interessante aqui, mas realmente tem. O prefácio, ele é uma parte muito importante do livro, que é o que te ajuda a ter uma ideia se você realmente vai se interessar por aquilo. E dentro do sumário, se você voltar um pouquinho ao que eu disse, você consegue identificar aqui os principais tópicos que podem te fazer se interessar pela leitura. E você pode dar uma leitura rápida ali, uma leitura escaneável, que, por exemplo, eu vou abrir aqui em Como Chegar a um Acordo com o Autor, que foi um capítulo que eu li essa semana. Isso aqui poderia me interessar facilmente no sumário, então eu viria aqui e daria uma boa olhada nos subtemas. Eu poderia dar uma lida em 1 ou 2 parágrafos, eu poderia dar uma lida na regra 5, que é encontre as palavras mais importantes e por meio delas chegue a um acordo com o autor. Eu poderia dar uma lida por cima aqui, entender mais ou menos a ideia da coisa, como encontrar as palavras-chave. Eu poderia escanear todo esse texto aqui para entender se realmente ele vai fazer alguma diferença para mim. E claro, esse foi só um dos macetes que eu tenho aprendido aqui. Eu acredito muito que esse livro vai transformar um pouco do que sou e da forma como eu leio. Só que eu preciso aprender a comunicar ele. Tem até um trecho muito interessante aqui sobre o que é a comunicação, que eu achei bem legal. A comunicação é o esforço de uma pessoa para compartilhar algo com a outra, seu conhecimento, suas decisões, seus sentimentos. Ela só é bem-sucedida quando resulta em algo comum, algo que ambas as partes compartilham, uma peça de informação ou conhecimento. Então eu vou precisar entender um pouco mais desse livro para compartilhar a ideia com vocês, para trazer uma resenha de fato. Mas assim, é uma dificuldade bem grande, inclusive, que eu vou ter, porque faz muitos anos, acho que desde 2019, 2018, que eu não faço uma resenha, principalmente em vídeo, porque eu escrevia para vídeos. Eu vou confessar que eu não gosto muito de fazer roteiro, mas eu vou ter que fazer para passar a ideia desse livro, porque esse livro é muito denso. Se você buscar como ler livros aí no YouTube, você vai ver vídeos de mais de 1 hora, de mais de 2 horas às vezes, porque esse livro aqui, ele realmente traz uma imersão muito grande para você. Ele é um livro expositivo, que é para você ler, entender, que ele tá te passando um tutorial, um guia. Então meu desafio é terminar esse livro de 400 e pouquinhas páginas. Não é difícil terminar ele, mas eu acho que é preciso ler com carinho, com cuidado, com atenção. Então esse é um dos livros que eu tô lendo agora. Comecei pelos mais difíceis, voltei pelos mais difíceis, e acho que é esse o desafio que eu tô tendo, porque eu comecei com leituras bem mais difíceis, aí o The Walking Dead entra pra me fazer ter uma descarga mental e ficar um pouco mais leve a coisa, sabe? Bom, um dos livros que eu estou estudando é o Marketing 5.0 do Philip Kotler, né, e outros autores que eu sinceramente não sei pronunciar o nome. Tecnologia para a Humanidade é o subtítulo. O Philip Kotler, ele é o rei do marketing, o pai do marketing, né? A galera fala muito aí dele no mercado há muitos anos. Tem até um livro vermelhinho ali na prateleira, que é a Bíblia do Marketing, né? Que é a Administração de Marketing, que é um livro que eu estudei na faculdade. E em cima dele tem o 4.0 e o 5.0. Eu tô no 5.0, mas o 4.0 ainda preciso ler
e o 6.0 também. Eu estou na página 120. Esse livro aqui, ele é para estudar, ele é para ser informativo, ele é para mostrar como o marketing ele está desenvolvido agora nessa era, né? Quais que são as atualizações, quais que são os desafios, o que você precisa fazer, quais que são as tendências. Esse livro aqui, inclusive, ele já foi lançado em 2021. Então ele traz um pouco dessa visão de como as coisas mudaram pós-pandemia, durante a pandemia, e como que a tecnologia tem atuado dentro do marketing e transformado o jeito de trabalhar. Então, acho que esse livro, ele vai me atualizar, me trazer um pouco dessa ideia e me colocar dentro de uma esfera atual das coisas, mas não que eu não esteja, tá, gente? Acho que é muito importante falar isso, porque eu entendo a minha área, eu entendo o que está acontecendo. Só que nada como você se atualizar e entender como que os mestres têm essa visão, como que os mestres trouxeram esse estudo para o mercado, né? E isso aqui vai fazer total diferença. É uma leitura densa, eu vou dizer um pouco chata, porque passa por algumas coisas que você já viu na faculdade. Passa por algumas coisas que às vezes você acha que não é interessante de se ler, mas de fato ela é muito interessante de se ler. Eu tô aprendendo a trazer isso pro meu universo e voltar a estudar, porque desde a minha pós-graduação, desde um curso que eu fiz no ano passado, e faz um tempo, né, eu vou ser sincero aqui, eu finalizei esse curso ano passado, faz um tempo que eu não exerço a leitura, que eu não trago a leitura assim como, poxa, eu preciso ler, eu vou ler e é isso. Então esses livros aqui estão me ajudando a sair da zona de conforto. Esse livro é bem curto, comparado aos outros, ele tem 252 páginas, 256 páginas, e ele vai me ajudar a me atualizar, acho que é isso, essa é a ideia. Depois tem o 4.0 e o 6.0, que eu preciso ler também, mas esse aqui vai trazer essa visão mais ampla do que a tecnologia fez após a Covid-19 na área do marketing. Esse é o meu desafio. Um dos. Um outro que eu estou lendo é o Hack Growth, do Sam Willis e do Morgan Brown. Aqui vocês podem ver, né, que é a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido. Esse livro aqui é o que eu tô falando, gente. Nem todo mundo se interessa por essas leituras aqui, até porque são leituras de estudo, mas eu não vou excluir porque são leituras, certo? Então, essa leitura aqui, ela tá marcadinha, porque o cara é ansioso e ele quer entender aí a que estágio que ele tá no livro, como que vai ser, como é que ele vai terminar isso, quando que ele vai terminar, para fazer umas continhas ali. E esse é um livro que eu tô me dando muito bem, apesar de estar lendo muito devagar, porque eu já tirei alguns insights aqui para usar no meu trabalho, por exemplo. Growth Hacking, aliás, Hacking Growth, como ele traz aqui, mas é Growth Marketing, ela é uma prática de estratégias que trazem aí uma solução rápida, de teste rápido, para trazer o crescimento para uma empresa. Basicamente isso, como diz aqui nesse subtítulo, que resume muito bem a ideia. Esse livro aqui, ele traz um pouco dessa visão dos criadores do Growth Marketing, né, do Hacking Growth. Pessoas que realmente criaram e trouxeram aí uma disseminação disso no mercado. Tá? Os pioneiros ali, como que eles se comportavam dentro das empresas, com os desafios, e como que eles conseguiam resultado a cada desafio. Porque tem muita gente aí que acha que marketing é simplesmente fazer post para rede social, fazer um tráfego pago, né, que não é nem assim que fala, gente, convenhamos. E não é isso. Marketing é muito denso. Tem muitos especialistas de marketing por aí que não entendem nada. E eu não tô falando das pessoas que estudaram para isso. Eu tô falando das pessoas que acham que entendem o que é marketing. Eu acho que é isso. Porque todo mundo acha que entende o que é marketing, né? Ninguém se envolve no trabalho de um médico, de um dentista, mas de um marqueteiro você pode ter certeza que alguém vai falar alguma coisa. Dentro desse livro aqui, a gente traz um pouco desse cuidado do autor em desmistificar algumas coisas, em trazer à luz outras, informar. Eu acho que é isso, informar e educar. E eu confesso que eu tô conseguindo
me desenvolver bem com esse livro. Apesar de faltar bastante para eu terminar, ele tem o quê? Ele tem 318 páginas. É bastante, é quase do Como Ler Livros, mas ele tem essa característica mesmo de ser uma leitura um pouco mais devagar, porque ela não é tão densa, mas ela é informativa. E cada palavra, cada frase, cada estrofe desse livro, cada parágrafo, traz informação. Então, logo você precisa ler com atenção, né? Por exemplo, existem palavras que às vezes você não conhece. Eu acho que é natural isso no ser humano, não conhecer algumas palavras. E você precisa anotar, você precisa marcar, você precisa ter um caderninho como esse para você colocar as coisas que você não sabe. Isso é um tipo de marcação, claro. Mas basicamente, aqui, são marcações pertinentes, importantes para você compreender o livro, sabe? E com isso, eu uso esse capenguinho aqui, que tá só com um pouquinho de post-it, para marcar. Esse aqui eu não marquei, ó. E por acaso eu achei. Mas basicamente eu marco a página assim, dessa forma aqui. Por quê? Porque depois fica mais fácil de eu encontrar essa anotação. Então, ó. Pronto. Depois fica mais fácil de eu encontrar essa anotação para relembrar algumas coisas da leitura e trazer um pouco mais de esclarecimento quando eu precisar consultar. Você vê aqui que tem bastante, ó. Bastante. O livro já tá bem sujinho de tanto fazer assim, né? Tanto fazer assim. Tá bem sujo, mas é um livro aí que eu tô gostando, tá me ajudando a me desenvolver profissionalmente e me informando, me educando, né, para essa área. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, essas são as minhas leituras, esses são os meus desafios. Eu gostaria muito que você que tá assistindo esse vídeo compartilhasse comigo quais são os seus desafios literários, quais são as suas leituras atuais, aqui nesses comentários mesmo, que eu vou adorar responder vocês, vou adorar estar com vocês. Fazer esse tipo de vídeo foi um desafio para mim, então não deixe de deixar o seu gostei aqui, porque é um desafio pessoal, quem me conhece sabe, mas é um desafio que eu tô adorando fazer. Eu agradeço pela sua audiência aqui hoje e agradeço pelo tempinho que você separou aqui para falar comigo, para estar comigo. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!